Gostaríamos, nesse final de atividades, agradecer o apoio do Centro Universitário de Belas Artes, da SPM, FAAP, FAUSP, Mackenzie e o Centro Cultural Maria Antônia. Sem essa colaboração, sem esse apoio, digamos, poderíamos realizar, mas quem sabe não teria esse mesmo ênfase de ter instituições dando devido apoio. Isso, de um lado, o aspecto institucional. De outro aspecto, o agradecimento muito especial para os monitores, quietinhos, ali, digamos, deram uma grande contribuição. É o Gustavo Botelho, Mona Assum, Mariane Airosa, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Pedro Silvério, da FAUSP, e Michele Gonçalves, da São Judas. São os monitores que merecem uma prova de saúde. Um carinho especial para o Juan, que colaborou tanto conosco, ou seja, Colômbia colaborando com o Brasil, com o Seminário Paulista, Então, muito obrigado por tudo. A comissão, que foi Andréa, Ângela, muito especial conosco o tempo todo, Débora Gigli, Marcos Braga, Patrícia Mourinho, Patrícia Fonseca, e a Ieda, que não está presente, mas que colaborou em muito, foi estudante, estagiária, que desenvolveu, sob a supervisão da Andréa, toda a parte gráfica. E isso deu um trabalho bastante grande, o dia a dia, porque ela, como estudante, com atividade acadêmica, e ao lado disso também como nossa monitora e colaboradora na parte gráfica. Então, acho que tudo isso, fez com que o evento fosse um sucesso, ou creio que, digamos, atingiu, não sei se o objetivo maior, mas eu acho que, quem sabe, ele, digamos, é a alavancagem inicial de um processo, porque a gente ouve nesse final, digamos, de muitas alternativas, de muitos caminhos. Agora, só que tem isso, Acho que o seminário não termina, no meu entender, ele não termina aqui. Se ele terminou aqui, perdeu a graça. Acho que ele continua. Quem sabe amanhã e depois descansar, porque a carga de informações, para mim, pelo menos, esses 2 dias, foi imensa, Ou seja, praticamente percorremos, não sei, 100, 200, 300, 500 anos, Muita coisa, muitos dados, muitas informações. Quem sabe um breakzinho, mas depois voltar, quem sabe, com tudo isso com uma proposta, e que daqui saiam, digamos, consolidados novos caminhos, E uma reflexão maior sobre a questão da atuação dos professores, dessa produção. Por exemplo, uma coisa que fica muito clara para mim: há necessidade de produzir livros, mesmo que sejam pequenos, quem sabe um referencial, uma fundação a médio ou longo prazo. Mas acho que as pessoas que estão aqui, que pertencem a outros estados, é o caso do Paraná, é o caso de Minas, é o caso de Pernambuco, o caso do Rio de Janeiro, eu tenho a sensação, eu acho que foi, digamos, na verdade, uma das referências maiores do Marcos, Eu acho que essas pessoas que aqui estiveram, dentro dos seus limites e possibilidades, no caso do Paraná, por exemplo, estão atualmente com 6 ou 7 instituições de design, se não me falha, o número deve ser esse, aproximado, Eu creio... Só em Curitiba, depois, Então, me parece que haveria necessidade, digamos, de realizar um seminário lá. Mesma coisa no caso de Minas, mesmo no caso de Pernambuco, ou seja, o Rio de Janeiro, entender essas peculiaridades. Acho que uma das ideias do Marcos foi essa, ou seja, dentro dos limites que nós tínhamos, de dinheiro, de espaço, realizamos São Paulo. Mas foi interessante, foi um São Paulo que se abriu, E que ela vem lá de Pernambuco especialmente para isso, que me deixa particularmente entusiasmado e sensibilizado. Que bacana, que ótimo isso. Isso é muito do pernambucano, esse envolvimento cultural. Então, eu tenho a impressão que Minas, Rio, Paraná e assim sucessivamente Pernambuco, eu acho que precisaria, digamos, quem sabe, nas suas particularidades, regionalidades ou experiências, desenvolver um seminário desse. Não sei se 1, 2 dias. Me dá a sensação que 2 dias é um tempo assim ideal. É muito fugaz, 3 dias, de impressão que ele é bom, mas também pode causar um desgaste muito grande. Mas quem sabe fica esse convite e essa intimação, vamos dizer assim. Tentem realizar no decorrer desse ano, e quem sabe, somado ao trabalho que nós vamos ter agora, que sendo o seminário oficialmente termina hoje, mas Marcos vai ter muito trabalho aqui pela frente, Acho que todo o grupo de trabalho vai continuar
para que a gente tenha, digamos, esses análises, esses documentos e alguma coisa, né, fique, digamos, pouco a pouco documentado, que é a sua grande preocupação de sempre, né? Ou seja, se isso aqui morrer, digamos, na gravação, gravou, fica por aqui, pode se perder, pode se detonar nesse processo, mas quem sabe a gente pode... Então, quem sabe, esses documentos gerados aqui, somados a outros documentos, vão pouco a pouco, digamos, consubstanciando, dando, digamos, uma materialidade, uma documentação, um registro histórico para tudo isso, né? Não sei, eu me sinto assim muito feliz por ter esses 2 dias. Não sei, espero que todos também. Mas não uma felicidade só de ter ocorrido, felicidade de ter essa possível continuidade. Bom, aqui eu vou fazer também algumas considerações finais, que daqui a pouco a gente tem que entregar ao auditório. A ideia da realização do seminário, para mim, como eu falei no primeiro dia, está inserido dentro de uma preposição tirada por docentes em reuniões da ENDE, no ENED. Ou seja, aquelas áreas que se considerasse maduras suficientes poderiam fazer encontros pequenos entre um P&D e outro. O P&D, para mim, continua sendo um fórum maior de apresentação de trabalho e pesquisa. Ele precisa continuar sendo reforçado. O seminário acontece porque se constata nesses grandes congressos, como o próprio Design da Informação e outros, né, que a história do design vem crescendo em trabalhos, em pesquisas, publicações, etc. Uma constatação. Então, uma área que considerou-se maduro no sentido de começar um fórum específico. Não significa o abandono dos fóruns grandes, pelo contrário. Né? Um P&D que vai ter agora lá em Porto Alegre, mesmo com os problemas que estão se apresentando, é uma oportunidade de você ver um pouco da produção de história do design e encontrar outros partes que aqui não estão presentes. Né? Como eu falei, o seminário ele tem um tamanho em relação aos objetivos dele, e o objetivo dele inicial era dar uma visão panorâmica do estado de arte, do ensino da história do design em São Paulo. Esse era o objetivo. Dentro disso, ele teve um alcance de eficiência. É evidentemente que todas as sociedades demonstradas demonstram que a arte está madura para outras coisas. É óbvio, as questões foram compartilhadas. Então, tem questões aqui que às vezes não é de uma pessoa, é de um contingente maior. Significa que se comprova que esse seminário ele pode dobrar em outros. Né? Não necessariamente precisam ser de São Paulo, porque isso aqui dá trabalho de fazer. Né? Todo mundo aqui tem compromissos. Eu estou engajado em várias comissões de trabalho na USP, que eu tive que parar para fazer esse seminário. Tem coisas importantíssimas que têm a ver com a história do design, na qual eu estou engajado dentro da USP. Né? Eu acredito muito, apesar de não ser maoísta, mas na frase de Mao, que para você andar 10 km você tem que dar o primeiro passo. De passo em passo você constrói. Né? E para mim ainda há movimentos de base para se chegar a projetos maiores dentro da área de história do design, mesmo pesquisa de história do design no Brasil. Eles estão dando esses passos. O que a gente tem que fazer é reforçar cada um aqui, engajar nessas iniciativas que já existem. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. No ano passado, eu fui convidado pelo Aguinaldo Santos, da Federal do Paraná, para dar um curso de História do Design do Brasil no programa de pós-graduação de Design da Federal do Paraná. Por quê? Há uma demanda. Né? Cheguei lá, deu uma surpresa, 20 alunos. E aí, mesmo sistema usado aqui na USP, nós geramos uma série de pesquisas, 16 pesquisas só em fonte primária, que a gente conseguiu traçar toda a história inicial do campo profissional do Paraná nos anos 70, cada um pesquisando um objeto. Isso está se transformando numa publicação que foi encaminhada à editora da Federal do Paraná. Super inédito, coisas extremamente inéditas. Mas é uma vontade enorme dos paranaenses em buscar a sua história do seu campo profissional. Como é que o design nasceu em Curitiba. Agora fui convidado para ir lá para a Federal do Maranhão, pelo Diniz. Eu vou dar aula de história do design no Brasil para o pessoal de lá, que também está ansioso. Então está pipocando no país todo. Né? O Paraná tem pesquisadores que já estão pesquisando história do design lá. O Ronaldo Corrêa, coitado, ele está ocupado, está cheio de coisa do governo, entrou para a Secretaria de Cultura, mas talvez a Kaminski, né, a que está ali próxima, e outros pudessem se interessar em fazer algum tipo de evento como esse dentro do Paraná. Acho que o Paraná tem condições, tem vocação, tem pesquisas, tem esse grupo de pós-graduando, que muitos são professores e coordenadores de cursos no Paraná, que fizeram o curso comigo, geraram trabalhos inéditos de pesquisa de história do design,
de pelo menos 5 faculdades particulares, foram meus alunos lá, que topariam com certeza fazer um evento como esse, porque o segundo objetivo desse seminário era provocar ele ser replicado em outros estados. Porque nós vimos, claro que tivemos contribuição de outros estados, mas 80% é o estado do ensino em São Paulo. Não sei se é assim em outro estado. Não sei. Não? Então, eu acredito muito em trabalho de base, sempre. Você só tem uma área forte quando você tem vários trabalhos de base se replicando. Né? Então, se nós temos essas iniciativas nas pós-graduação que estão crescendo, claro que isso incentiva linhas de pesquisa e áreas de concentração em história do design. No momento que você replica isso, você tem condições de fazer projetos maiores. Né? A USP tem uma linha de pesquisa na área de história do design, como a EST tem uma área de concentração. Mas fora a gente, quem mais? É necessário, então, reforçar polos. Né? Organismos pequenos que, somados, acabam virando uma rede. Né? Então, tem um trabalho de base ainda a ser feito. E existem iniciativas que precisam de reforço. Ao momento que você reforça essa iniciativa, a coisa cresce. Né? Então, estou falando isso porque não precisa ficar preso a este seminário. Pode ser que daqui a 2 anos a gente faça um. Mas esse seminário foi construído por iniciativa de alguns professores, que é uma iniciativa voluntária, não é institucional. Nós temos apoio de instituição. A USP deu todo o apoio possível, assim como as instituições particulares, mas não partiu deles. Né? É um trabalho voluntariado de alguns professores. Isso não está no nosso registro de afazeres de carga horária da nossa contrato de trabalho. É externo. Tá? Claro que a gente está ganhando uma série de questões, está enriquecendo nosso background, nosso conhecimento, que vamos aplicar em algum momento. Isso é óbvio. Tá? Mas existe dedicação. Né? E não precisa, como eu falei, o Seminário Paulista ele ser o dono de eventos na área de História do Design. Pelo contrário. Então, eu gostaria de ver um seminário em Paraná como em Minas. E cada um pode promover, ou com esse mesmo tema, que é como é que está o estado de arte do ensino de História do Design, como pode falar sobre qual é o estado da pesquisa em História do Design no Brasil. Sem problema nenhum, é livre. Né? Como pode haver um seminário em Minas, ou Rio, ou Amazonas, com algum dos temas que aqui foram levantados. Não precisa ficar conosco, não. Nós vamos pensar nisso. Né? Claro, a gente tem uma vontade. Não sabemos se a gente vai fazer outro e não sabemos que tema vai ser. Nós temos todo um manancial de sugestões. Como eu falei, a gente tem que descansar, tem que voltar à vida comum. Vamos nos reunir ainda várias vezes para gerar os anais, né, e verificar a divulgação de tudo que foi filmado aqui. É uma outra etapa de trabalho que a gente tem compromisso de fazer isso. Mas nós não somos donos dos eventos na área de História do Design. Se isso replicar, ótimo. Se alguém quiser pegar um dos temas aqui anunciados e fizer um seminário na sua cidade, no seu estado, excelente. Temas não faltam. São Paulo, se vier a fazer, faz um outro tema que ainda não foi usado, não tem problema nenhum. Né? Eu, particularmente, sou a favor de um seminário da história do design no Brasil. Acho que já tem maturidade, conheço vários projetos de andamento, seria um negócio riquíssimo. Né? Mas não estou dizendo que São Paulo vai pegar isso. Se alguém conseguir fazer, ótimo, eu vou lá. Tá? Só nesse sentido. Ok, Gisele? Porque eu vim também com uma dessas. A Gisele veio com essa missão. A gente quer replicar. A gente quer que o ano que vem seja em Minas. Gostaria de ser em Minas e aberto todos, como foi dessa vez também. Porque eu acho que é importante ter uma certa continuidade. Sim. Então é importante que não só pessoas que participaram que possam, né, eventualmente participar, mas a equipe também que organizou tem que poder fazer esse. Claro. É só convidar. Claro. Combinou, a gente vai. Mas o que é importante é o seguinte, não é conveniente, não sei se seria conveniente se existir ao mesmo tempo, simultaneamente, em outros estados. Então, se a gente for fazer... Não, você tem a rede de divulgação. Você divulga, eu quero fazer esse tema, divulga para a rede, a gente pode distribuir os e-mails que temos registrado e todo mundo vai saber. Não, a partir das sugestões que vocês receberam também, seria muito importante, porque ajuda a elencar o foco que a gente pode... O hall de assuntos. Mas eu vim com esse compromisso. Não, que eu Se sei. a gente puder pleitear, o Minas quer fazer no ano que vem, e se
essa data for conveniente. Nossa, excelente. Primeiro semestre é bom, porque em geral o segundo semestre é eventos, inclusive internacionais, e aí é complicado. E por isso a gente tem ressaltado muito a importância da enquete, né? Porque a gente vai ler esse material, a gente vai arranjar um tempinho, e pelo visto nós temos na enquete também o nome e o e-mail da pessoa preencheu esses dados. Então nós temos até sobre uma parte. De inscrição também. As inscrições também tem esse material, João, nós tentamos organizar esse materialzinho também e todos tenham uma resposta. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer, diga, João. Então, Eu sugiro que ao invés de criar uma fundação nesse momento, se use a página, não sei como é que estão os administradores, a página que foi criada Do Facebook? Sim. é como um grupo fechado por enquanto. Claro, boa ideia. Funciona e ali. Isso, online você vai saber o que as pessoas estão se movimentando. Excelente, João. Bom, gente, então a gente vai finalizar, que a gente tem que realmente devolver o auditório. Agradeço a presença de todos. Nos vemos no Facebook, prestem atenção e nos vemos no próximo encontro. E nós vamos daqui para o Viridiana, quem puder, vocês estão Já convidados. está reservado para Beleza, ótimo. Obrigado, gente. obrigado, pessoal.